Ana Lívia lança o seu primeiro livro lá na cidade de São João do Rio do Peixe, na Câmara Municipal ali do Poder Legislativo, Casa Raimundo Gomes Pereira, o livro intitulado Mulher, um ser capaz de vencer. É um livro infanto-juvenil e foi escrito através de uma narrativa simples, com uma ficção de um mundo imaginário com seres intrigantes. E ainda, porém, com fatos não muito distintos do mundo real. O livro traz uma linguagem de fácil compreensão. Está dividido em 11 capítulos e estes apresentam, através de uma narrativa simples, uma ficção entre o mundo imaginário e a atualidade. A escrita desse livro surgiu através do pensamento crítico e a visão da autora, Ana Lívia, em superar, como também vencer os desafios, como o preconceito que a mulher às vezes fica limitada ao seu mundo, na sua vivência e em sociedade. Para que você entenda mais e saiba um pouco mais do que eu estou falando, está aqui ela, como eu já disse, pronta, preparada e querendo. Ana Lívia, qual o sentimento de, com pouca idade, não que não tenha outras pessoas que já tenham escrito, mas você, por ser são joanense, Alto Sertão Paraibano, as facilidades não é a mesma dos grandes centros, das capitais. Qual o sentimento que tem de escrever seu primeiro livro? Com toda certeza, o sentimento é gratidão, porque não foi só o apoio da minha família, que com toda certeza foi o principal, mas também o apoio das pessoas à minha volta, que sempre deram muita força, sempre incentivaram bastante. A questão de que não é somente ler, mas também escrever. Afinal, não adianta de nada a gente apenas imaginar os personagens que estão em outras obras e não criar as nossas próprias versões desses personagens. Ana Lívia, 13 anos, São João do Rio do Peixe, filha do meu amigo Eugênio e também da senhora Luzia. Quantos irmãos? Eu tenho apenas um irmão. Inclusive, queria ressaltar que durante a escrita do livro, eu de vez em quando chegava em João Miguel, que é meu irmão. João Miguel, qual a idade dele? Meu irmão, ele tem 8 anos de idade. Esse que está aqui conosco? Isso mesmo. Vá dizendo de João Miguel. De vez em quando eu chegava em João Miguel, me dá uma opinião sobre isso, me dá uma opinião sobre aquilo. O que é que tu acha disso? O que é que tu acha daquilo? Ele não gosta muito de ler, mas de vez em quando a gente tenta incentivar ele na leitura e, querendo ou não, ele tenta, né? Quer dizer que forçosamente ele começa. Não é assim? E João Miguel, você acha que João Miguel, num futuro bem não muito distante, ele pode seguir os passos da irmã, querer escrever? Eu acredito que, assim, cada pessoa nasce com um dom de Deus. Nasce com um propósito próprio de fazer a diferença em determinada área. O meu, eu acredito que eu já identifiquei e que foi justamente essa questão do ler, do se comunicar. Já João Miguel ainda está nessa fase de descobrir qual é a missão dele e o que ele pode contribuir para melhorar o mundo, o meio onde ele vive. Não sei se ele vai escrever um livro, mas eu tenho certeza que onde for ele vai fazer a diferença. Que bonito, tá certo. Ana Lívia, me fala a respeito desses capítulos. Foram 13 capítulos? Não, tem 11 capítulos. 11 capítulos. Isso. Qual o de maior facilidade que fluiu e o que mais lhe deu trabalho? Alguma dúvida de você saber se expressar ou ser bem interpretada na sua escrita? Assim, eu acredito que todos deram um pouquinho de trabalho para fazer. Mas eu acho que o primeiro capítulo, ele saiu com mais facilidade, porque as ideias elas estavam reunidas de uma vez só. Já o penúltimo, acredito eu, foi um que deu um pouquinho mais de trabalho, porque tem que desenvolver o final para no último sim finalizar. Meu amigo Cauã, tá aqui o livro, para que você acompanhe de perto aí. Dá para ver bem? Tá focando bem ali, Ana Lívia? Acho que tá sim. Olha só. Bonito, bem trabalhado e um trabalho diferenciado. Onde foi feito? Ele foi
editado por Gildivan. Inclusive, gostaria de parabenizar Gildivan, porque eu gostei bastante do trabalho dele. Ele sempre foi uma pessoa super querida, explicou direitinho como é que funcionava, aquilo que a gente tinha dúvida, ele explicava novamente. Certo, pode ficar à vontade. E a impressão foi feita na Gráfica Ideal. Também pessoas... Aqui da cidade de Cajazeiras. Isso, da cidade de Cajazeiras. Nós temos aqui no capítulo 7 o jogo. Que jogo seria esse? Então, eu acredito que meu livro inteiro foi construído através de vivências. E esse jogo foi... Vivência de quem? Tua? Minhas vivências. Tu já até... Eu agora vi. Vai, conta, agora eu quero saber. Com toda certeza eu tenho Certo, vivências. vamos lá. Coisas do dia a dia, às vezes coisas da escola. Exemplo. O jogo, por exemplo. O jogo, por exemplo. Capítulo Neste 7. mesmo dia, antes de eu começar a escrever esse capítulo, na escola, a gente tinha brincado desse jogo de Quem Sou Eu. Aí, a partir desse jogo, porque tinha sido a primeira vez que eu tinha brincado, surgiu-me o interesse de escrever sobre ele. Às vezes, vídeos, filmes que a gente assiste também, aí eu pego um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, coisas que acontecem no dia a dia, coisas aleatórias da minha vida, eu quis trazer para aí. Quem deveria ler, além da menina mulher, Ana Lívia, no tocante da sua inspiração? Sua mãe, seus familiares, teve diretamente um olhar mais criterioso e uma ajuda para que vocês se inspirassem em escrever esse livro? Ah, com toda certeza. Meu pai, minha mãe, até os meus tios, eles contribuíram de forma muito positiva. Minha mãe, de vez em quando eu estava escrevendo, chegava aqui, Ana Lívia, isso aqui não. Ou, Ana Lívia, eu acho que isso aqui tá legal, mas você podia se aprofundar mais um pouquinho nisso ou naquilo, ser mais breve nisso ou naquilo. Ela sempre foi de fundamental importância. Sua mãe, para ela ter esse entendimento de aconselhar não só como mãe, como genitora, mas também com um olhar criterioso, o que, de fato, pode ser uma peneira, para que não seja tão além do seu tempo. Esse cuidado, esse zelo, ela tem alguma formação acadêmica? Minha mãe, ela é formada em pedagogia, ou seja, ela é professora, ela já ensina há bastante tempo. E... Na rede de ensino também pública? Isso, na rede de ensino pública, lá na cidade de São João do Rio do Peixe. Agora ela está com educação infantil, mas ela ensinava antes para o Fundamental 1. Certo. Minha mãe, ela sempre entendeu a importância que tinha a leitura. E sempre me passou isso desde pequena. Embora ela não tivesse tanto o hábito de ler, ela sempre fez questão de que eu adquirisse esse hábito. E logo quando eu comecei a escrever, não foi diferente. Aí como é para escutar um conselho de uma mãe que não gosta de ler e te bota tu para ler? Como foi isso? Tu entendia bem? Eu acho que como foi desde pequenininha, eu não identificava que ela não gostava de ler. Tu não via ela lendo? Não. Aí tu dizia, a senhora quer que eu leia? Mas é porque foi diferente, porque eu comecei a ler com 4 anos de idade. Certo. Minha tia sempre tia Rosa sempre pegava livros para mim, levava Rosa lá que em tá casa. aqui. Isso, essa que tá aí. Também tá a família inteira, vocês não podem ver, mas vai dizendo para mim, diz pra gente aqui quem tá aqui conosco. Meu tio José, minha tia Rosa, meu pai, meu irmão e minha mãe. Tá aí. Então, minha tia Rosa, desde pequenininha, ela levava livros para mim ler em casa. Aí, assim, como eu tinha 4 anos, eu não conseguia observar quem é que lia. Só que como eu fui desde pequenininha, eu sempre fui gostando de ler. E quando eu percebi que minha mãe não gostava de ler, já era tarde demais, eu já gostava de ler. Tá certo, olha só. Li esse livro, o primeiro livro da Ana Lívia, Mulher, um ser capaz de vencer. Para você colocar um tema desse tão pertinente aos dias atuais, você disse que pela experiência de vida. E que experiência de vida você tem em colocar um título tão envolvente, atual e empolgante como esse? Mulher, um ser capaz de vencer. As mulheres não estão vencendo nos dias de hoje? Então, primeiramente, o livro ele traz uma linguagem mais infantil, mais fantasiosa. Não só para adultos, porque vem camuflado nas entrelinhas esse tema que eu acho de suma importância. Mas também para as crianças, desde pequenas, sentirem o interesse pela leitura
e também começarem a entender o valor das mulheres para a sociedade. Eu não vivi nada que me ocasionasse o desejo de falar isso, mas eu acredito que principalmente dos livros que eu lia. Li livros como de Carolina Maria de Jesus, Cora Coralina, Geni Guimarães, Malala Yousafzai e tantas outras Cecília mulheres. Meirelles. Tem essa daí também. Essa daí eu acho que eu ainda não li, mas já que você citou, eu vou procurar. Procure, você vai gostar. Olha, estamos conversando com Ana Lívia, essa jovem de apenas 13 anos de idade, natural da cidade de São João do Rio do Peixe, e que traz o primeiro livro de muitos que eu acredito que virão, Mulher, um ser capaz de vencer